Só um lembrete. Aqui está a tabela moderna dos 5 movimentos. Mas a tabela original desvaloriza o movimento. Isto é, nascer, crescer, subir, expandir, cultivar, transformar, restringir, recolher, descer e armazenar. Na tabela moderna, se valoriza mais como elemento e não movimento. Então não dá tanta importância ao movimento, à transformação, já que Zhang Fu tem como base a tabela dos 5 movimentos. Então os alunos e os terapeutas devem estar sempre com todos estes dados na cabeça. Por isso que eu peço aos professores, na aula inicial de 5 elementos, mostrar como que foi montada a tabela, o ciclo de geração, ciclo de controle, e exemplificar com casos simples, com base nesses valores. Por exemplo, uma pessoa com raiva, olhos vermelhos, músculos tremendo, está até com uma tonalidade verde na face e queixando de dor no hipocôndrio, no flanco direito ou esquerdo do tórax. Qual o movimento perturbado do paciente? Isto é, assim oferece casos bem simples, só para relembrar a tabela. Nas aulas de órgãos e vísceras, a gente mostra novamente aquela tabela de 5 movimentos, acrescentando esta figura. Aí estamos falando de órgãos e vísceras. Então, no caso da madeira, além daqueles itens do movimento madeira da tabela dos 5 movimentos, é só dizer que o fígado, isto é, a vesícula também, são responsáveis por facilitar a livre circulação de Qi e Xue, tanto nos vasos sanguíneos como nos meridianos. Com isto, melhora as estagnações que provocam os maus funcionamentos e as dores. Que o fígado e a vesícula comandam o sangue, isto é, os ciclos menstruais, fabricam o bile e tem relação com as unhas. Pronto. Já falou tudo sobre o fígado. O fígado é responsável pela coordenação muscular, então trata os quadros de tremores, Parkinson, paralisias, contraturas, enquanto o baço é responsável pela nutrição, pela força. Então são atuações diferentes. Para o fogo, além daqueles itens da tabela de 5 movimentos, basta dizer apenas que o fogo, o coração,
tem a ver com a mente, com o espírito. É o coração romântico, apaixonado, que comanda os pensamentos, que o coração também é responsável pelos vasos sanguíneos e o coração impulsiona o sangue. Para baixo pâncreas, é só acrescentar que o baço responsável pela digestão, em outras palavras, o apetite, evita congestão de alimentos no estômago, diminui distensões abdominais, os gases, e também o baço funcionando bem, digere melhor, absorve melhor os nutrientes, de forma que as fezes saem sem restos alimentares. E que o baço também fortalece o tecido conjuntivo, os músculos, as fáscias e também as paredes dos vasos sanguíneos, de modo a não haver extravasamento do sangue e não ocorrer mais aqueles quadros com equimoses, hematomas, sangramentos uterinos, urinários, isso é, sangramentos passivos da parte inferior do corpo. E que o baço é importante em absorver os nutrientes que vão ajudar a formação do Qi e do Xue. O baço tem a função de subir o Qi. O que quer dizer subir o Qi? É subir os nutrientes, os líquidos, as vitaminas, para formar o Qi e o Xue. Se o baço não funcionar bem, os alimentos passam rapidamente e saem em forma de fezes pastosas com restos alimentares. No caso do metal, que o pulmão, além de comandar todas as vias aéreas, cuida da camada superficial do corpo, isso é, da pele até os músculos. Como está na superfície, é responsável pela energia de defesa, chamada Wei Qi, e combatem as energias perversas, vento, frio, umidade, secura, calor, e que no pulmão se formam o Qi e o Xue. Então a partir daí é que vão ser distribuídos para o resto do corpo. Em cada local ganha um nome diferente. No caso do sangue, o pulmão vai ter ajuda do coração para distribuir o sangue. E além de tudo isso, o pulmão tem mais uma função, que é descer o Qi. Descer o Qi no sentido de usar a via das águas, descer a umidade excessiva do corpo para o rim, e de onde vira a urina e sai pela bexiga. E finalmente, o órgão mais importante para os chineses é o rim. É onde está a energia ancestral, isso é o Jing, que vai dar origem para Qi, para Xue, para Yin, para Yang, para órgãos, vísceras, sistema nervoso, para todo o corpo do ser vivo. Sendo energia ancestral, hoje em dia se interpreta como genes ou DNA. E como o rim comanda a energia ancestral, também é responsável pelo sexo, pela reprodução, pela fertilidade. O fígado
é responsável pelos ciclos. E a terra pela nutrição, pelo desenvolvimento. Mas a origem toda está no rim. E é claro que também essa energia ancestral é responsável pelo sistema nervoso, pelo envelhecimento. Então, em qualquer quadro geriátrico, precisamos fortalecer o rim. Qualquer problema sexual precisa tonificar o rim. Para formar o Qi, lá no pulmão, além dos líquidos e nutrientes, precisa também um fator proveniente do rim. Hoje em dia se chama eritropoietina. Então o rim, de certa forma, participa da formação do Qi. Como o rim é responsável pelos fenômenos do envelhecimento, também é responsável pela coluna vertebral e pela força dos membros inferiores, os mais afetados no envelhecimento. Então, todas as fraquezas lombares, dos joelhos, pernas bambas, precisa tratar o rim. Lembra-se que na tabela original dos 5 movimentos, o rim também é responsável pelos ossos. O rim também comanda os esfíncteres inferiores, isto é, uretrais, sexuais, anais. Então, todos os quadros de incontinência dos esfíncteres inferiores, seja impotência sexual, seja incontinência urinária ou anal, lembra-se do rim. Porque este órgão comanda a energia dos esfíncteres. Enquanto o baço é responsável pela força e nutrição dos esfíncteres. Mas o funcionamento depende do rim. Então, no caso das aulas de Zhang Fu, nós podemos apresentar casos mais complexos, já envolvendo estas funções, além daqueles fatores da tabela original dos 5 movimentos. Por exemplo, no paciente com problema de madeira, da raiva, olhos vermelhos, tonalidade verde facial, podemos também dizer que há dores e contraturas ou mau funcionamento disseminados pelo corpo. Mau funcionamento pode ser uma disfagia, aquela sensação de bola na garganta, de estagnação de chi no peito, nos flancos, nos hipocôndrios, dando sensação de peso, formigamento, pressão. Que o paciente apresenta problemas menstruais, digestivos, alterações nas unhas. Então podemos construir casos clínicos mais completos. E no fim da aula, mostrar alguns casos mistos, que são aqueles que a gente encontra na vida prática.